Bom, nessa aula nós faremos as correções de todos os exercícios que vocês fizeram hoje na aula, tá? Então, nós vamos fazer a correção, façam com bastante atenção, por isso que eu disponibilizei esse vídeo apenas agora às 8 horas, para vocês fazerem a correção. E vocês só encaminharão as fotos para mim após terem feito essa correção, tá bom? Porque aí eu vou marcar aqui que vocês fizeram as atividades todas direitinho, combinado? Só algumas respostas que especificamente, né, não vou fazer a correção porque é uma resposta mais exclusiva aí de vocês, tá? Mas vamos lá, olhem só. O 18º exercício, ele pedia, ele falava assim, o poema motivo pode ser considerado uma canção peregrina? E por quê, né? Explique sua resposta. Eu, né, acredito que sim, porque o motivo, ele pode ser considerado essa canção peregrina pelo simples fato dessa canção peregrina, ela tem uma certa musicalidade, uma rima, uma brincadeira ali com uma vivência, com uma história. E o motivo, ele tá falando sobre algo ali muito particular, tá? O 19º, ele fala assim, e o poema Canção Peregrina poderia ter o título motivo? Por quê? Compare sua resposta com a de colega. Ele poderia sim ter o título, né, a Canção Peregrina ter o título de motivo, né? Por quê? Porque é um motivo que, ali no texto da Canção Peregrina, ele vai trazer vários momentos, várias situações que o índio vivenciou, né, e que ele vivencia hoje por determinados motivos. Então, assim, a Canção Peregrina é um motivo, né? Ela é um tema, ela é uma poesia que apresenta vários questionamentos, como o motivo apresenta para nós. E ele apresenta algumas situações, tá? Na página 58, vocês fizeram, né, os exercícios em relação a este poema. O que acontece? Ele fala assim, na 21ª era só uma leitura mesmo que vocês fariam, né? Na 22ª era para vocês fazerem o quê? Era elaborarem uma resposta sobre as leituras de Graça Graúna e Potiporã, né? Então, o que havia de original tanto numa poesia quanto na outra, tá? O que a gente conseguiu perceber? Os saberes ancestrais, né? Originários, a valorização da cultura indígena, certo? Então, assim, o índio, o simples fato dele ter sido escrito por índios não quer dizer que ele não tem um conteúdo, não tem uma base histórica, teórica, né, do que ele está falando ali, tá? 23º, o poema 4 é construído com justaposição de ideias, né? Que ideias estão ali justapostas, tá? Então, é importante vocês perceberem qual foi a justaposição aí dessas ideias, né? No título, a gente já coloca a ideia do viver e do morrer, né? Do morrer, índio porque você quer morrer, índio porque você quer viver. Então, a principal ideia que é justaposta aí é essa, de morrer e viver, tá? Na letra B, ele fala assim, ao longo do poema, outras ideias se justapõem. Quais são elas? Então, nós temos aí terras indígenas e terras roubadas, florestas, desflorestamento, né? Então, nós temos histórias gloriosas, histórias distorcidas, práticas igualísticas e práticas incompreendidas, né? Então, nós temos várias a liberdade, né? E a perseguição, né? Então, nós temos essas ideias justapostas, tá? Na página seguinte, qual é a relação entre os dois primeiros versos e os dois versos seguintes? Então, os dois versos seguintes, eles se relacionam com os dois primeiros, porque é a tradução, tá? Que significa Nhandeva? Qual é a função desse vocativo no poema? A palavra Nhandeva, indígena, designa, né, tem o significado de índio, tá? Qual a função desse vocativo no poema? É para chamar a atenção desse índio, falar, ei, né, presta atenção, olha quem você é. Você é tudo isso, você vai querer morrer, você vai querer viver, né? E ele vai questionando justamente para dar aquele chacoalhão no índio, né? Depois, indique versos que evidenciam a esperança e a resistência, superação indígena. Né? Tem um verso que fala assim, ó, mas você ainda está aqui, insiste em superar essa situação. Né? Se teve algum outro verso, podem deixar, não precisam apagar. Vocês podem deixar e me mostrem através das fotos, tá? Na sexta estrofe, os dois últimos versos são compostos por apenas uma palavra, né? Que efeito de sentido tem versos assim? Quando temos um verso, né, que tem apenas uma palavra, na verdade, os versos, eles não têm, mas assim, ele quer evidenciar, ele quer fortalecer, ele quer destacar determinada pessoa, determinado significado que aquela palavra tenha, né?
Os versos você vivo, né? Nós temos essa característica, você vivo, índio, você vivo, você precisa permanecer vivo, tá? A reiteração de palavras e ideias é um recurso característico da poesia indígena, né? Então, qual é a palavra que se repete no primeiro verso da sexta estrofe? E qual é o efeito de sentido? A primeira palavra é séculos, né? E qual é o efeito de sentido? Quer dizer, há séculos e séculos vocês estão sendo perseguidos, vocês lutam pela sua liberdade, né? Então, olha quanto tempo que já se passou e a gente ainda continua vivendo essa situação, tá? De luta, de conquista de espaço, né? De todas essas, vamos dizer assim, essa história que tem os índios, né? E qual a função do refrão nesse poema, né? E aqui do ladinho tem lá, o refrão é como afirma Edgar Allan Poe na obra Três Poemas e uma Gênese, uma curiosidade artística empolgante, remate forte, sonoro e suscetível de ênfase prolongada. O refrão, na verdade, é a repetição, é a reiteração, é você fortalecer, você destacar determinada parte do seu texto, né? Então, qual a função do refrão nesse poema? De questionar, né? Então, de trazer o índio para a realidade e falar, olha, presta atenção, a vida é essa, o que você vai querer fazer, o que vai acontecer, né? A literatura indígena, ela é muito rica, né? Todas as literaturas, mas essa questão da literatura indígena, quando a gente para e começa a estudar, a gente desenvolve aí um outro olhar, né, sobre os índios, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A atividade para casa é para vocês lerem um livro, né? Eu Passarinho é um livro bem tranquilo, né? Uma leitura bem tranquila de ser desenvolvida. Vão lendo, vão fazendo as interpretações e voltamos a conversar nos ver e a conversarmos na próxima aula, ok? Grande beijo, gente. Boa semana.